Olá, gurias, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje a gente tem aqui conosco uma convidada muito especial, né, Silvana? A Maria Carolina. Maria Carolina é advogada e professora universitária e ela aceitou o nosso convite para ela vir falar um pouquinho sobre uma experiência que ela passou, né, ano passado. Isso. Nós estamos em outubro, é um mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, nós quisemos trazer uma pessoa que já passou por essa doença, né? Para contar um pouquinho de como que foi o processo de descoberta, o processo de tratamento, a cura, como que tem sido agora. Que a gente sabe que tem muitas e muitas mulheres que passam por isso. É o câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. E às vezes muitas mulheres acabam não compartilhando as suas histórias, as suas experiências e podem ser um apoio uma para outra, É né? verdade. E a Maria é nossa convidada especial, porque se viveu esse período de uma maneira correta, de uma maneira dedicada, de uma maneira especial. Então, na hora do convite, a Maria é a melhor pessoa para falar sobre a experiência que viveu durante esse período de tratamento. Muito bem. Eu já vou contar por que tudo isso. Aham. Quem foi A a responsável. mentora disso? Então, muito bem. Primeiro eu quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz aqui com vocês, Nath, com a Silvana, claro. Dizer que no final do ano, então, de 2021, eu diagnostiquei um câncer de mama. Diagnostiquei no final do ano. Diagnostiquei em razão dos exames rotineiros, né? Então, enfim, fiz biópsia e tal, e quando estava com o diagnóstico em mãos, eu acho assim, primeiro, eu centrei, eu entendi, recebendo aquilo, eu entendi o que aconteceria dali para frente, e da necessidade de buscar auxílio, um auxílio além, claro, dos médicos em si, né, oncológicos, mas de buscar um auxílio. E acho que imediatamente, talvez por conta da minha forma de ser, quem sabe, eu entendi, não questionei e, ok, o que eu tenho que fazer para resolver isso, né? Então, no início do ano passado, que foi no ano 2022, antes de eu iniciar o tratamento, o primeiro passo foi: vou ligar para a Silvana. Olha a responsabilidade. É, isso. Porque para ter um auxílio, eu acho que é importante, assim, nesse momento, não só o entendimento e. Hoje eu falo talvez até em acolhimento daquela situação, mas é que o momento é muito difícil, Bem delicado. muito, de receber o diagnóstico, enfim, de, ok, De jeito tenho nenhum. um problema, né, de resolver aquilo. E a busca com a Silvana foi justamente nesse sentido, de também eu conseguir, de certa forma, suportar, passar por toda aquela situação que viria, que eu também não sabia qual era, né? E claro, aí buscando médicos, enfim, exames, quando eu cheguei no momento em que o médico me disse de que forma seria meu tratamento, e eu fiz um tratamento com quimioterapia e depois com radioterapia, então eu brinco, né, que eu tive todas as experiências possíveis. A minha intenção era, assim, de que eu pudesse passar por aquilo da forma mais tranquila, não sei qual seria a palavra, tranquila, digna, enfim, né? Altiva, talvez. E muito embasado na minha forma de conduzir isso. E quando, de fato, daí eu comecei a vir aqui, enfim, e conversar com a Silvana, e a gente começou a fazer um tratamento de alimentação ayurvédica, primeiro passo, né, para que eu pudesse, então, receber a medicação da quimioterapia, que
é uma medicação considerável, né? Eu também comecei a entender que o sucesso, acho, daquele tratamento todo dependia um pouco da minha parte, da parte, então, da Silvana, que eu vim aqui buscar ajuda, da parte do médico, da parte do cirurgião, enfim, de todos que estavam envolvidos, né? E, enfim, eu tentei de alguma forma, assim, encarar de forma leve, para que aqueles também que estavam comigo ali, principalmente assim, família, Sim. também pudessem respirar, né, enquanto tudo aquilo estava acontecendo. E, enfim, acho que as coisas foram acontecendo e eu fui conseguindo levar a bom termo. Mas também, eu também acho legal, assim, dizer que a experiência que eu tive de tratamento em si, de ter que encarar a bronca, e de fato eu encarei de peito aberto, vamos lá e tem que fazer o que tem que ser feito. Isso, eu e a Silvana falávamos muito sobre isso, né? Tem que fazer o que tem que ser, fazer o que tem que ser feito e tem que fazer isso hoje, então hoje vamos fazer isso, então amanhã vamos fazer aquilo. Eu tinha uma data final para o meu tratamento, que eu cumpri a risca, todos cumpriram a risca, que bom, porque tudo saiu como deveria. Mas, claro, eu acho que também não pode, não gostaria de passar a impressão que, eu passei por um tratamento lá de 6, 8 meses, e que foi tudo ótimo, foi tudo. Foi, porque eu passei por aquilo, está passado e estou resolvida em relação a isso, né? Mas quando a gente tá dentro daquela situação, se você não tem alguém que esteja fora, e que no meu caso foi a Silvana, e ela sabe disso, que esteja fora pra te manter de pé, sabe? Pra te dizer de repente no dia que tu não tá muito legal do Vamos lá. vamos lá, é mais um dia, vai lá, faz tua químio, volta, enfim. Como é que foi a químio hoje, como é que não foi, né? Enfim, eu passei muito bem pelas químios, Nós nossa. falávamos muito que era uma experiência única. É. Nós falamos várias vezes, muitas vezes. Maria, é uma experiência única. Isso vai acontecer só uma vez na tua vida. Então, Quase que não aproveita. Aproveita agora. tudo que tiver que fazer, faz. Resiliência. E eu acho que a gente também acho que vai descobrindo um pouco dessas forças, enfim, né, que a gente tem, né? Ou as que a gente não tem, né? Porque é um período assim que a gente fica vulnerável a muitas questões. Mas talvez uma forma, talvez eu tenha encontrado o vou encarar como uma forma de conseguir passar por aquilo de forma tranquila e fazer o tratamento. E como a Silvana falou na introdução, né, da questão da dedicação, de fato, eu não questionava. Mas eu posso comer isso? Não, você não pode não comer. Isso. Eu já venho de uma vida saudável, mas é muito diferente, eu acho, o ser saudável e você sair do seu saudável e ir para uma alimentação ayurvédica, você migrar para lá. Eu vejo muita diferença. Então, E dentro de um tratamento, né? E é muito legal trazer essa parte da alimentação saudável, porque um dos fatores, né, de predisposição ao câncer de mama é a falta dessa vida saudável, né? Não realizar atividade física, comer produtos industrializados, processados, né? O sobrepeso é fator de risco também. Ingesta de bebida alcoólica é fator de risco também. O tabagismo ainda se sabe se é ou se não é, mas também é fator de risco. Então é muito legal trazer essa parte da alimentação, que a gente até falou numa conversa na primeira que a gente fez aqui, né, de como a alimentação, o que a gente bota para dentro do nosso corpo, interfere tanto na vida, né? E Maria já tinha uma alimentação saudável. Aham. E a nossa ocupação naquele momento era que essa alimentação saudável fosse apropriada para esse momento. Naquele momento. Então tinha medicamentos muito fortes. Então tinha uma rotina exaustiva. A gente foi pensando o que comer,
né? Café da manhã, almoço e janta, diariamente. E eu lembro também, lembro da tua mãe comentar, que a Maria joga tênis. Muito atleta. Muito atleta também, né? Tu parou um pouco de... Sim, eu parei algumas atividades. Aham. Na verdade, naquele período, eu fiquei. Como eu sou advogada, então, para contextualizar, então, como eu sou advogada, eu trabalho no escritório da advocacia que tenho toda a liberdade do horário. Não deixei de trabalhar, mas, claro, reduzi muito. Sou professora universitária. Tive a total compreensão lá dos meus gestores de também conseguir diminuir a minha carga para que eu pudesse, de fato, me dedicar, então, ao tratamento. E as atividades físicas, que eu estava no tênis, né? Aí o tênis eu, de fato, eu diria assim, durante o momento mais complicado, entre aspas, né? Ali do tratamento, de fato, eu parei com o tênis para economizar energia. Até porque a Silvana Vigilância total, Extrema. extrema. E porque não pode emagrecer, porque não pode isso, não pode engordar, que não pode emagrecer. Mas isso. Nutrição. Nutrição, Nutrição. E- Sustentar para poder viver esse momento Isso. e ficar bem. E descansar o corpo também, né? Porque Exige muito. exige, o fato de você receber toda aquela medicação, aquilo exige muito. Então, talvez realmente seria demais eu ficar na atividade, eu ficar. Muito embora eu tinha prescrição médica de manter alguma atividade leve eu mantive, eu faço pilates ainda, eu mantive o pilates, enfim. Mas claro, o dia que tava, não sei, assim, cansada, ou de repente não tava afim, não ia. Outro dia saía, dava uma caminhada, fazia alguma coisa. Então eu não parei totalmente, né? Mas eu tive que diminuir radicalmente, e eu acho que não só a atividade física, eu tive que diminuir a minha rotina como um todo, assim, essa correria nossa, né? Deixa eu perguntar, e como é que foi isso pra ti? Mas eu acho assim que no início, assim, de certa forma, a gente fica um pouco de não, vou manter tudo, vou fazer esse tratamento e vou tocar minha vida e vamos lá. Aí você vai vendo que não é que talvez não se conseguisse, mas que talvez a qualidade daquele momento seria melhor se essas situações fossem repensadas. Depois que passou esse primeiro momento, e eu acho, Nath, que o primeiro momento, assim, porque você recebe diagnóstico e até você chegar lá na primeira químio, você tem um trajeto absurdo. Porque daí eu recebi o diagnóstico um pouquinho em dezembro, um pouquinho antes do Natal ali. Tá, daí passa a virada do ano, enfim, aquela coisa toda. Aí em janeiro eu comecei a fazer os exames, daí em fevereiro, daí eu acho que mais ou menos foi em março que eu comecei, eu acho, a fazer as químios, mais ou menos. Então eu já vinha dentro de um sistema diferente, já vinha me preparando, mas eu não sabia como seria de fato. Depois que eu passei pela primeira químio, e talvez acho que pela segunda, assim, que a primeira foi. A segunda, que de repente eu tinha mais medicação no corpo, não sei, né, não sei. Ali, aí eu disse, tá, agora é, Entendi. agora é. Começou. Isso, agora começou, me preparei, agora é a hora. Mas eu sempre saía das químios muito bem, assim, sabe? Em que pese, assim, cansada um pouco, dependendo lá do tipo que se fazia no dia, o início um pouquinho mais leve, porque depois a gente está cansada, o corpo está cansado, né? Mas eu saía bem das químios. E uma coisa que vou falar, e que as pessoas escutam falar, e eu também, justamente o contrário, não foi o que aconteceu comigo. Ai, fica muito debilitada, sai da químio muito prostrada, muito cansada, e de tarde vai dormir a tarde toda. Isso não aconteceu comigo. A verdade é, eu saía da químio bem, bem.
bem, porém branca, porém bem, porém branca. Porém, branca. Ia pra casa, enfim, ia pra casa, almoçava lá o X, conforme determinado pela terapeuta hermética, e ali, rigorosamente, comia aquilo ali. E de tarde eu ficava em casa, ia ler alguma coisa, no sofá, enfim. Algumas tardes eu dormia, até por uma indicação da Silvana, na questão do sono, de durma, tente dormir, enfim, faça com que o teu corpo reaja àquilo, né? Entenda o que está Dê acontecendo. tempo para ele. Dá tempo ao corpo. E isso de fato eu fiz, mas então eu fazia então aqui na quinta-feira, aí sexta-feira eu ficava, daí passava o final de semana bem, segunda-feira eu ia trabalhar. Então, essa minha rotina, eu escuto muitas pessoas falarem e imagino que isso de fato aconteça muito e vi algumas passagens assim lá onde eu fiz meu tratamento, de pessoas que de fato estavam debilitadas. Mas eu também via, eu comentei com a Silvana uma vez que eu cheguei aqui, disse, Silvana, tu nem sabe o que eu vi hoje lá. Uma pessoa comendo uma barra de chocolate. Eu cheguei aqui, assim, passada, né? Eu disse, gente, mas não podia. A minha vontade é dizer, viu? Como isso aqui que eu tô comendo? Melhor, né? Mas, claro, cada um sabe de si, né? Mas eu tô comentando isso porque eu acho que o que de fato me sustentou foi a alimentação. Foi esse, eu acho que é alimentação mais um olhar para dentro, né? Cuide de ti e pronto. Cada um cuida de si, agora tu cuida de ti, né? E eu acho que o que muito me sustentou foi essa questão da alimentação. De, então, conseguir absorver aquela medicação sem ter as reações indesejadas, sem ter essas... Enfim, Kit Kat é comida, é alimento. isso. A gente falou bastante sobre isso. O que realmente forma o corpo e que não ia fazer processos inflamatórios. Isso. O que faz nutrição e faz energia para viver esse momento. E o que não é alimento. E o que não é nutrição. E que, de verdade, quando se propõe um tratamento, né? Quando se acorda um tratamento com alguém, faz um acordo desses, a outra pessoa tem que estar disposta a ser, na totalidade, a pensar, bom, eu tenho vontade de comer doce, né? Aquele tipo de medicamento, naquele momento, ele me faz sentir a necessidade do açúcar. Aí pensei, tá. O que a gente coloca ali naquele momento da necessidade do açúcar e que não é Kit Kat. Uhum. E que não é um bis, e que não é pipoca de pacote, e que não é batata de pacote. Então, que tipo de alimento pode nutrir nesse momento e faz o medicamento, come esse tipo de alimento que é nutritivo e fica bem. Justamente. E claro, principalmente no início, assim, eu não sofro muito, não pode comer isso, não pode comer, pronto, tá? Deu, pronto, já superei, próximo passo. Mas, assim, às vezes dava muita vontade de comer, e eu não comi, de fato, até porque tinha algo muito mais importante a ser resolvido do que comer aquilo ali, né? Mas tinha dias que, mas olha, aquele Kit Kat, se ela me oferecesse, Eu ia comer. A gente fala, setembro. é, Setembro pode? Setembro era o a prazo. gente tinha e a gente cumprimos a risca o nosso prazo, né, Silvana? Mas eu acho que cumprimos também por conta disso. Eu acho que pela alimentação e pela compreensão minha, com total ajuda da Silvana, que não foi, aqui não, eu não recebi aqui só um direcionamento ayurvédico de alimentação, eu recebi muito mais do que isso realmente, para entender aquilo, para absorver aquilo, para digerir aquela situação, para ver de que forma lidar com as outras pessoas em relação a mim, em relação àquilo, porque isso gera uma... As pessoas de repente daí ficam sabendo, daí não querem falar, enfim, e ok, normal, né? Mas de que forma eu reagiria àquilo, como é que eu lidaria
com o que aconteceria dali pra diante, né? Então eu acho que isso que de fato me colocou assim num eixo muito tranquilo. Eu acho que um pouco talvez eu já tinha ele no sentido de, ok, o problema é esse, vamos resolver. Mas Como é uma conduta de uma necessário vida. de uma vida, uma forma minha de ser, assim. Mas de forma muito mais pontual. E sempre que eu chegava aqui e que a Silvana lia, que eu não tava do meu prumo, ela lá e dizia. Volta. Mas isso é importante. Alguém de fora, e eu acho que alguém que não estivesse comigo vivendo aquilo diretamente. Um pai, uma mãe, um irmão, né? Uma cunhada, alguém de fora mesmo. Em que eu tivesse confiança total e absoluta, a Silvana sabe, mas que visse de outra forma mesmo. Em que também pudesse dizer, ok, muda a rota, porque aqui tá ruim, né? Que eu imagino que os próximos que estão ali talvez não vejam, né? E ou talvez vejam outras perspectivas, eram outros cuidados, né? É um momento tenso? É. Para todos. Ele vai durar para sempre? Não. Naturalmente não. Mas depende do quê? Depende desse prazo ali, setembro. Depende de cada etapa do tratamento se colocar nessa condição de isso é uma desordem, a gente falava às vezes, isso é um acidente, né, que está acontecendo nesse momento, é algo muito grande. Mas como Maria se comporta quando acontece alguma coisa muito grande? Né? Esse é o momento. Como nós nos comportamos quando acontece alguma coisa muito grande? A gente fica naquele ponto assim, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo do que está acontecendo, eu tenho vontade de comer chocolate e vou comer. Eu tenho vontade de comer bolo e vou comer, porque eu não sei o dia de amanhã. Então, nós pensamos no dia de amanhã todos os dias. E o dia da manhã sempre era o que você comeu hoje vai fazer o efeito amanhã. Nós conversávamos bastante sobre isso. Então, vai fazer o tratamento, o que você comer, ele vai fazer o efeito pós-digestivo junto com o remédio. Sim, e é muito interessante. E eu sempre gostei dessa questão de alimentação, enfim, né? Mas é muito louco, assim, porque ali eu tava disponível para aquilo. Então, aconteceu, sei lá, situação X. Chegava aqui, daí a Silvana, então tá, então amanhã tu vai fazer isso, que vai acontecer tal coisa. Tá. Já fui. E aí eu, bonitinha, fazia. E é uma loucura quando o corpo responde. Porque o corpo responde à medicação lá da quimio e o corpo responde à comida de verdade. Que naquele outro dia, eu mudei uma forma de fazer isso. Pela manhã eu tomei tal coisa, tomei em jejum, tomei depois do almoço, não sei. Então, essas práticas, na medida também que não uma posição de desconfiança, porque eu realmente sou muito aberta a isso, mas eu via acontecendo. Eu via, você toma tal coisa, você vai ter um benefício X. E de fato eu via isso acontecendo. Então ficou cada vez mais fácil o que eu não posso comer. Ai, que bom que eu sei, porque de fato eu não vou comer. Porque eu sei que aquilo vai ser negativo, né? Eu sei que não vai ser uma boa opção. E aí eu ia lá e fazia a frutinha daquele jeito. Quente. E ok. Só cozida. E daí eu vou levar o que pra comer lá? Eu via as pessoas almoçando lá, enfim, às vezes eu tinha que ficar um pouquinho prolongado, né, do horário do meio-dia. Daí tinha que comer alguma coisa, sem comer nada. Em hipótese alguma, poderia. Ok. Fica sem comer. Não tinha muita vontade, mas ok. Eu ia lá e eu preparava, sabe? Então também eu acho que é um pouco isso, tipo, tá, e eu me lembro em casa, né? Não, de manhã deixa que eu preparo, que eu faço. Eu disse, gente, calma, Eu consigo. deixa que eu faço aí. E ok, coloca isso e faz a fruta, leva, pode, e ótimo.
porque eu saía de lá bem, então eu via que aquilo me trazia resultados, Sim. né? E para cada pessoa também é de um jeito, que nem tu falou, né? Que teve mulheres que tu via lá no tratamento que extremamente debilitadas, também depende do estágio Claro. que o câncer tá, né? E cada um tem uma forma de encarar. E a de doença. conhecimento, né? E nível de Exato, conhecimento, e nível de conhecimento. sobre isso, né? Eu tinha um caminho percorrido, mas nós percorremos 2 meses praticamente, sem estar dentro do tratamento e só preparando o corpo para a chegada daquele momento. Então, claro, eu tinha uma condição diferente, de fato, de algumas pessoas que eu via lá que estavam mais debilitadas, e muitas vezes essa debilidade ela vem dessa base, né? De Exato. algo que se faz E- em casa. Exato, por causa que a gente pode começar a se prevenir para a vida, né? Esse é um momento, essa é uma vivência dentro desse período de desordem de doença. Exato, porque tem fatores que a gente consegue modificar e fatores que a gente não consegue modificar. Os fatores modificáveis são o estilo de vida, que é a alimentação saudável, fazer esporte, né? Não fumar, não beber, a gente já falou antes. E os não modificáveis, infelizmente, é a questão de hereditariedade, né? A genética, isso a gente não tem como mexer, infelizmente. Outros fatores de risco para o câncer de mama, digamos assim, menstruar muito cedo, é um fator de risco, ficar muito tempo exposta a hormônio no corpo, né? Não ter filhos também é um fator de risco, porque não amamenta, a amamentação é fator de proteção para o câncer de mama. Deixa eu me lembrar o que mais que a gente não consegue dar. A menopausa, questões da menopausa, sobrepeso na menopausa é um fator de risco também. Só que a gente tem que saber o que a gente pode modificar e o que a gente não pode, né? E tudo que puder modificar, A gente modifica, a gente modifica. né? E é bem interessante, né? Como tudo o que foi feito durante esse período, enfim, hoje eu faço assim, hoje eu vou comer fruta daquele jeito. Que dá vontade de, porque que de fato se criou um hábito, e um hábito não imposto. Claro que naquele momento eu tinha que fazer aquilo, mas depois se tornou algo Rotineiro. rotineiro. Vou colocar esse tempero nesse ovo agora de manhã, eu vou colocar. Porque também você começa a ver uma outra perspectiva e outras possibilidades em relação a isso, em relação à alimentação. E muitas coisas que eu desconhecia, e muitas coisas que... Qual é o melhor horário para isso? De que forma tome aquilo? Enfim. E são coisas que a gente acaba... Que eu mantive. Eu mantive. Sim, mantenho até hoje. Muitas coisas. Bem-estar que vai construindo ao longo dos dias, né? Exato. E que depende só da gente, né? Isso eu acho, assim, que talvez de tudo tem que ser o primeiro entendimento. Mas a Silvana não pode fazer por mim, Não. a Natália não pode fazer por mim. Ou eu faço me coloco nessa posição e faço, e não tem como terceirizar isso, entende? Não tem tua como, é responsabilidade. minha. Porque sempre tem, por exemplo, a parte da Silvana, que ela consegue te ajudar, a parte médica, que a gente vai poder te ajudar, e tem a tua responsabilidade sobre os teus atos. Claro. E eu sempre pensava, às vezes brincava com a Silvana. Não, é o seguinte, a minha parte eu fiz. Pode não dar certo, pode acontecer um monte de coisa, pode acontecer. A minha parte tá feita. O que eu tinha que fazer, o que eu tinha que cumprir, o dia que eu tinha que ir, o dia que eu tinha que tirar o sangue, eu fiz tudo o que eu deveria fazer. Então isso, de certa forma, também era um alento para mim mesma. No sentido de, ok, eu tô fazendo tudo. Talvez então, se hoje tal coisa vai ser errado, bom, talvez não seja da minha parte. É dar o essa seu questão. melhor naquele momento. E eu penso que, Maria, Natália, esse comportamento mental, ele é muito importante nesse momento. Não é só o propósito de eu estou trabalhando
comendo de forma correta, alimentos que são próprios para mim, que não vão me inflamar. Eu vou beber líquidos, não vou beber água gelada porque meu corpo está quente e porque ele pode inflamar. A gente vai organizando todos os motivos, né, pelos quais essa conduta é a melhor para esse momento. Mas esse propósito de ficar bem é dela, né? Todos que estão em torno têm uma função. A gente tá perto porque quer estar perto. Mas é uma escolha dela, né? E acho que é importante ter clareza, assim, os próximos, né? A família ali, enfim, que um pouco é isso, assim, eu acho que não foi necessário falar, mas cada um cumpria a sua função e pronto. Então, eu acho que a forma também de lidar com essas pessoas próximas, isso também me ajudou a ter calma para fazer, para conduzir, de que forma organizar, muito embora todos muito preocupados, logicamente, mas ok, deixa eu ir lá fazer, deixa eu ver se dá, né? Mas ela estava disposta a fazer de uma maneira que o produto disso fosse bem-estar no outro dia. Exatamente. Esse comportamento, né, com relação à rotina, alimentação, um tanto de desapego com relação ao trabalho, as pessoas, as festas que não podia ir, as coisas que não podia comer. Tem que bancar, né? Esse justo. Tive que trabalhar em mim um pouco isso também, Sim. né? Alguém vai fazer. Por mim. Alguém vai fazer, né? Isso. E agora tem coisas que eu tenho que fazer e que ninguém pode fazer por mim. Ou eu faço, ou não será feito, né? Então, eu acho que também colocar lá nas prioridades, né? Qual é a prioridade agora? Que era você. Isso, que era eu passar por aquilo ali, né? Então, isso eu acho bem importante, assim, e acho eu que se eu não tivesse procurado a Silvana, talvez eu não tivesse não é parado, é reduzido tanto a minha rotina, e daí com certeza eu acho que eu teria tido mais reações, mais situações desagradáveis nesse percurso, entende? Eu acho que isso realmente assim, fez com que eu pudesse entender aquilo, compreender aquilo e encarar mesmo, né? Que era o que a gente fazia aqui toda semana, enfim. Esse apoio, esse estar perto, ele facilita. Nós todos queremos isso, né? Eu quero isso. Quando eu não estou bem, ou quando eu tenho uma desordem crônica, ou quando eu tenho um evento grande, ou uma doença repentina, eu posso ficar só. E eu vou ficar bem. Eu costumo dizer assim, não, tudo bem, eu vou ficar bem. Mas esse é um momento em que todo o entorno facilita para que esse bem-estar ele seja garantido. Então, fiquei o tempo todo ali. Pra cá, Maria. Volta, Maria. De novo. Bom dia, boa tarde, Bom boa dia, noite. boa tarde, boa noite. Essa proximidade, para nós mulheres, isso é importantíssimo, né? Eu penso que nesses momentos assim, nós estarmos perto de alguém que seja completamente positiva. Maria é positiva. Eu falei antes, ela fez tudo correto. Verdade. Esse correto também quer dizer, ela fez tudo correto para ela. Dentro do que era bom para ela. Isso. Não do que era bom para qualquer outra pessoa, para as pessoas do trabalho, para as pessoas da família, para a Silvana, nada disso. Ela fazia o que era o correto para ela, para o bem-estar dela. Então, todas as vezes que a mente criava uma preocupação grande quanto ao medicamento, como que o medicamento vai agir, como vai ser, volta,
Sim. E esse foi um aprendizado pra vida. Realmente, pra vida. Retorna. Como, assim, como conduzir as coisas pensando em si, e não numa posição de egoísmo, nós não estamos falando disso, né? Mas assim, considerando o que de fato eu quero. Talvez hoje, talvez não, com certeza. Hoje eu tenho uma facilidade, eu não sei se eu tinha também, não sei se eu já tinha um pouco essa facilidade ou não, mas hoje eu tenho a facilidade de me posicionar em algumas situações de forma muito pontual. Isso aqui é sim, se não for assim, acho que eu não vou mais querer. Então, isso foi um aprendizado, dentre talvez tantos, enfim, que eu tirei desse momento, desse tratamento. Mas aí a Silvana às vezes me questionava, mas por que tu tá pensando no que tal coisa vai, tá, né? Por que o fulano, a ciclana... Não, por que tu tá pensando naquilo? Por que você não... Isso assim, eu virei uma chave talvez total em relação a isso. E eu acho que às vezes eu nunca passei por isso, então eu não sei, mas eu vejo, né, manda ser. Os familiares, as pessoas próximas que gostam muito dos meus pacientes, sim, de sim, como é que eu vou dizer pra não falar errado? Vai ter que se intrometerem, tá? Nas decisões do paciente. Claro, quando o paciente não tem condições de decidir, ok. Mas quando o paciente tem ali as plenas condições de decidir sobre algo para si, é isso que tu falou. É de tomar a melhor decisão para ti, né? Mas a gente tem que aprender a fazer isso. Isso é difícil, porque claro, a gente pensa nos outros. Claro, e quando vem alguém muito próximo dizer, ai, quem sabe você agora faz tal coisa de tal forma. Às vezes você, assim, também não questiona aquilo, porque aquela pessoa, ela vem porque ela quer o teu bem-estar, claro. Mas é necessário às vezes dizer, não, agora eu não vou fazer isso. Agora eu vou fazer outra coisa. Tá tudo bem, tá tudo certo, eu só não vou fazer isso agora. Mas isso, a gente falando, parece simples, mas não é. Não, porque esse universo de doença, ele é comum a nós todos. Então, a empatia com relação ao sofrimento, ele é muito grande. Então, todas as pessoas que estão próximas, as pessoas no hospital, as pessoas que conheceu que tinham o mesmo tipo de desordem, de doença, as pessoas que estavam com uma doença avançada e que poderia ser o futuro. Não, Maria. Volta. É? O que está acontecendo contigo hoje? Olhe para ti. Olha para ti. Vai ouvir coisas lá, vai ver, né? Durante o tratamento. Nós tentamos, né? A gente tenta, todos. Tem uma pessoa da família que não está bem, a gente tenta. A gente fica se intrometendo. Quer que coma isso, que faça aquilo. Quem sabe tu faz dessa forma. Isso, é verdade. A gente fica tentando intervir ali, tentando mudar a pessoa. Vira uma confusão. Faz sofrimento. Desabilita o paciente. Desabilita. Se agora eu vou dormir ou eu vou trabalhar? É para ficar em casa ou não é? Isso. É para comer ou não é? Dá para comer o Kit Kat? Não questiona, Maria, não pode. Isso é proibido. Isso, e muitas coisas, assim, de repente, claro, nunca me foi questionado, hoje você vai ficar em casa, hoje você vai trabalhar, o que você vai fazer hoje, né? Isso, né, não no sentido negativo de forma alguma. Mas talvez, às vezes, assim, eu acho que poderia ter havido uma vontade de, quem sabe hoje vai para o escritório, mas no sentido de, vou te tirar de casa, né? Nesse sentido, né? Para auxiliar. Para auxiliar, totalmente. Mas, ok, mas aquele dia eu não queria ir, eu queria ir no outro dia, no dia depois que eu fiz a químio. De ter que ficar, vai fazer. E assim, se não podia comer tomate. Proibido. Eu não comia. E ponto. Mas quem sabe só um que hoje, né, tá bem.
Sim. Não. Mas depois desse primeiro passo, que ficou muito claro, não. Pronto, já deu, já passou dessa fase. Mas são fases. É videogame, né? Aham. Você vai passando de fase. São fases a serem cumpridas, a serem passadas, a serem compreendidas por mim, pelo entorno, né? Com relação aos médicos, da saúde em si, do que de fato aquela medicação estava produzindo ou não, enfim. Mas eu acho assim que são fases que a gente tem que ter Teve clareza para passar mesmo, né? alguma fase assim que foi a mais difícil de passar? Foi ter que dizer, vou passar para um tratamento, aperte os cintos e vamos lá, né? Eu acho que foi isso, porque depois eu lidar com o que aquele entorno estava sentindo, do que propriamente a minha situação em relação ao tratamento, né? Talvez um ponto, não sei se der a falar sobre isso ou não, mas enfim, eu vou comentar porque, né, as pessoas acho que têm curiosidade sobre isso. Na primeira ou na segunda consulta médica, o médico já disse, teu cabelo vai cair. Mas de que forma aquilo bate em mim, de que forma aquilo bate nas pessoas que estão ali, vendo aquela situação, querendo ajudar e Sabendo como. e isso, e talvez eu, meio desprendida da coisa, né, Silvana, meio tipo, Tudo bem, o cabelo vai cair. vamos lá, aham. Por que que eu precisaria me submeter a isso? Se eu posso resolver isso antes. Então eu fiz esse movimento inverso, né? Eu estava fazendo tratamento, mas eu estava bem. Era só o cabelo. Isso. Então, e as pessoas às vezes também acabam colocando assim, é muito. Não é que tratamento eu vou fazer, o meu cabelo vai cair. E isso é natural que isso aconteça. Também. Isso. Mas é muito mais do que isso. É lindo, né? Né? Porque não é enquanto o corpo está sofrendo esse tratamento para poder se curar, o que se faz com as emoções, não é? O que faz com as memórias que estão ali dentro? Como lida com as pessoas que estão em torno? No estado de bem-estar, assim, eu não quero lidar com o que as pessoas estão sentindo com relação a isso. Essas pessoas te olham e tu mudou. Quanto isso afeta? Né? Quanto isso gera sofrimento? Quanto isso vai impedir de você dormir? Ou vai criar uma preocupação? As pessoas espelham, né? Se vê nos olhos das pessoas. E elas se imprimem o que estão sentindo. Eu acho que tem algumas pessoas, né, que parece que perdem a identidade, né? Que elas se essa questão da desconexão, né, que acontece Por causa da doença. por causa da doença realmente, né? E às vezes as pessoas perguntam por que eu comigo, né? Essa pergunta da por que deve ser comigo, né? Então, tipo, essa questão de tu entender a doença, de tu fazer o teu melhor dentro das tuas possibilidades, né? Pra te vencer isso, acho que te conecta mais consigo mesmo e não deixa tu se perder. E eu acho, tem momento pra tudo, né? E isso alguém de fora às vezes tem que dizer pra gente. Sim. Que agora, eu não cheguei aqui questionando nada, pelo contrário, né, Silvana, não cheguei aqui nesse ponto de, oh meu Deus, eu fui escolher. Longe disso. E naquele momento, eu sabia que não era o momento daquilo. E a Silvana me ratificava isso toda vez que eu vinha aqui. Não é o momento de questionar o porquê, o pra quê, meu Deus, nada disso. Agora é o momento de resolver. Claro, passado o tratamento, enfim, agora também eu já estou em outra fase, né? Nada de nenhuma forma negativa, mas ok, talvez entendendo mais, olhando mais, enfim, fazer um outro movimento em relação a mim. Mas naquele momento, eu acho também que é mais fácil, e eu acho que é uma forma de lidar melhor o não questionarei. Farei o que tem que ser feito. E acho que é uma forma de quase de proteção, assim, mesmo de uma autoproteção de, não, eu vou vestir isso aqui e pronto. Depois eu questiono se eu quiser E questionar vai alguma coisa. enfrentando as dificuldades, enfim, que vierem a surgir no momento que elas surgirem, Perfeito. né?
Sim. Não Atropelar. Não atropelar. Porque Como é que tudo carroça vem aconteceu. dos Não, isso. Né? Justo. Que é uma tendência. Maria, tudo aconteceu. Uhum. Você disse, não posso dizer que passei da melhor maneira Isso. possível por algo tão grave, né? Tão Isso. grande. Mas tudo aconteceu. Mas de que maneira a gente se coloca em determinadas circunstâncias, em momentos tão grandes. Então, quanto mais a gente compreende como pode se colocar, o que pode comer, como pode dormir de dia, tem que voltar para o trabalho logo, pode parar de trabalhar. Então, essa autonomia é importantíssima. E viver o tratamento, bancar o remédio, e lentamente sabendo que esse período de tratamento, esse período de curando, ele vai acontecendo. Uhum. Então, o corpo, ele é assim, ele está pronto para ser curado. Quanto mais a gente falar sobre todas as estratégias que tem para que esse momento de tratamento ele seja menos doloroso possível. Ele é doloroso, ele é difícil, ele é complicado. Ele faz isso, mas a gente se vê nos olhos dos outros. As pessoas se penalizam, a gente sofre junto com todos, né? Com cada pessoa que encontra tem um sofrimento. A gente fica dentro, empaticamente dentro desse contexto de doença. Eu conversava sempre com a Maria, isso não pode durar muito tempo, né? A gente tem que ir resolvendo dia a dia para que essa desordem ela seja nesse momento. Agora a Maria está num período de preventivo. Autocuidado preventivo. Nem totalmente liberada, nem totalmente proibida. Tá no meio termo. Eu tô, né? Ok, resolvi, fiz, curei, pronto. Mas existem uns 2 anos aí de cuidado maior, né? Claro, muitas coisas já são hábito, então já não é um problema de se fazer, né? Mas e dá uma certa vontade de quando terminei hoje, amanhã eu vou trabalhar das 8 da meio-dia, de manhã, de tarde, de noite, eu vou dar aula de noite, eu vou dar essa vontade. Porque era uma rotina que eu tinha antes, que não era uma rotina que me desgastava, ou talvez a frase seja, não era uma rotina que eu percebia que poderia me desgastar, porque hoje, tendo outra rotina, eu vejo que talvez era desgastante, mas não era... Tava tão em volta, né? Isso, Que não percebi. mas não era sofrida, pelo contrário, né? Mas hoje talvez eu tenha mais conhecimento, maturidade, clareza, enfim, que nome se queira dar, será que é o caso de fazer tudo isso? Será que precisa? Será que não daria para fazer de tal forma? Nessa questão dos 2 anos lá, enfim, né? Tem que fazer o seguimento. De fazer isso. Mas eu acho que é uma questão para a vida. Não é algo que, então também quando passou os 2 anos, então eu posso Me descuidar de tudo. isso. Porque também eu compreendi que não eram rotinas desgastantes, mas era mais automático, era uma rotina automática. Era escritório, ia direto para dar aula, enfim. E a vida não é só isso, né? Isso, né? E a gente se impõe alguns parâmetros de qualidade, né? É porque eu quero que agora seja assim. Porque eu experimentei outra situação que de fato era melhor. Que de fato me permite fazer tudo o que eu quero fazer, que eu gosto de fazer, mais tranquilamente, mais leve. Podendo se dar alguns luxos que nem são luxos. Que nem são hoje. Né? Que são, assim, é um sono de tantas horas, que é um sono possível, que... Claro, às vezes a gente tem compromissos que nós temos que cumprir e tá tudo certo. O que não pode, então, é aquilo ser a rotina, né? E que muitas vezes acontecia de ser. Você repensa muitas coisas. Lembra, no nosso primeiro encontro a gente fez aqui, que a gente falou assim, que às vezes acontece um grande fato na nossa vida e a gente tem que parar para pegar impulso.
E o impulso vai ser pra onde? Pra o quê? Né? Com certeza. Então, o teu impulso foi para uma melhor qualidade de vida, Sem dúvida, né? sem dúvida. E olhar para isso mesmo, né? E realmente, a palavra é parar. Porque é tirar muito o pé do acelerador, assim, muito. Mas também acho que dentro de cada possibilidade, dentro de cada achar uma forma de fazer, né? Eu algumas coisas pude imediatamente, não vou mais fazer isso, então não vou fazer aquilo, tá. Por exemplo, tu era uma pessoa muito decidida, sempre foi muito decidida. Eu sempre... Aí tu, ao meu ver, tá? Não sei se eu tô certa, mas pelo que tu contou, tipo, tu pegou uma qualidade tua, tá? Que era ser muito decidida pra resolver um grande problema. eu acho que sim. Tu usou a teu favor. Acho sabe? que eu... E cada pessoa tem uma qualidade dentro de si que pode usar ao seu favor para resolver. E uma forma de lidar com as Isso. coisas, Isso. né? Tinha medo. E tinha incerteza. Claro. E tinha tudo. Claro. Tava tudo ali. Tava nesse, tudo ali. Esse pacote ali de doença que, quando nos acomete, é assim. Esse pacote é completo. Mas tinha o quê? Tinha um propósito. E tinha alguém ali positiva o tempo todo. Com foco. Tem que fazer isso. Então. Isso. Determinação. Isso. Eu penso que nesses momentos grandes que a gente vive, para cada um de nós, essas decisões, elas são uma forma da gente chegar a passar por momentos difíceis assim e continuar andando e chegar no bem-estar que a gente fica falando o tempo todo. A gente quer bem-estar. Quer bem-estar antes de ficar doente, quer bem-estar durante o processo de doença, e que poucas pessoas conseguem, né? Porque são momentos difíceis. A Maria sempre faz questão de salientar que não foi um processo fácil. E não foi terrível, que nem acontece com muitas pessoas, mas não foi um processo fácil, de forma nenhuma. Viveu tudo. Só que tem a qualidade de ser positiva, determinada. E acho que também o fato claro, os médicos, né? Mas de ter uma ajuda fora daquele contexto. Sim. De ter um auxílio fora daquele, né? Do que ambiente hospitalar. Isso, você tem isso, toma aquilo que vai melhorar. Ter uma outra visão disso que pudesse me ancorar. Isso, e me ancorar ali para que eu de fato passasse por isso, né? E, enfim. A gente quer isso, né? A gente quer mais isso. A gente quer que... A gente precisa acreditar isso em algo. E mais do que acreditar, a gente quer que hoje, nos grandes tratamentos tão vitoriosos como os da Maria, né? Muitas mulheres passam por esse período de doença e ficam bem. A gente quer que muitas mulheres fiquem bem e passem por esse processo de uma forma mais leve. Eu penso que nos falta mais união, nos falta compartilhar informações, nos falta depoimentos assim que dizem, ó, eu vivi isso. Você pode fazer assim também. Você pode fazer assim também. Tem essa possibilidade ali. Eu costumo dizer assim, a gente abre esse universo ali que a partir do diagnóstico você tem essa informação. E vai ter que lidar com isso. Você vai fazer. Vai ter que fazer. Com o nosso olhar mais universal, mais natural, a gente abre esse universo ali e vai criando remédio em tudo que come. Na água morna, não comer o Kit Kat, e comer comida viva. A gente vai criar, e existe, né, Natália? Tanta possibilidade. Olha que inventamos receita, né, Maria? Meu Deus do céu. Olha, teve de tudo. Dá pra fazer
Não. Livro de receita! de receitas. Claro! Mas Vou deixar esse desafio. tinha muita coisa boa. Deixar um livro de receita. Tinha muita coisa boa, porque eu Claro gosto. que devia ter. Gosto. Que delícia. Coisa boa. Mas comia, tipo, imaginava outro sabor. Ai, tem que Usa a tomar imaginação. tal suco de tal horário de manhã. Digo, ixi, então tá. Amanhã eu já vou começar. Porque era assim, eu saí daqui amanhã eu já tava começando. Sim. Porque senão você fica, né? ai, Protelando. daí o gosto, e daí o sei lá o quê. Não, nada disso. Não aconteceu. Não, é. E a Silvana brincava comigo. Eu gosto, pensa que é remédio. Isso. Pensa que é remédio, toma. Isso. Não é assim? É, porque a gente é tão assim pra tantas outras coisas na vida, né? Passa, tem que fazer, vai, faz, e às vezes pra nossa saúde a gente fica, ai, mas talvez, Acho que não vou fazer. acho que não vou fazer, talvez eu vou esperar pra começar, né? Vou esperar pra começar a fazer uma academia, pra fazer um esporte, pra ir, sei lá, na nutricionista, que seja, né? Sim. É sempre o depois. Só A depois. gente posterga, né? Posterga. Não, se tem que fazer, faz. E naquele momento, a minha única opção era fazer. Exato. Né? Era fazer. Claro, poderia não ter tomado o shot e tal de manhã. Não foi minha opção. A minha opção foi tomar. Foi tomar. Mas eu acho que isso também. Acho que é uma visão bem madura mesmo da situação, né? Que tá posta, que tá colocada. E que como é que eu vou resolver isso? Né? Porque se eu não tomar é pior pra mim, e sendo pior pra mim é pior pra muitas pessoas que estavam no meu entorno. Então eu também via isso como uma forma de, além de fazer a minha parte, que cada um fizesse a sua, né? Tirar essa culpa de Tirar o mim, peso tirar de essa. ti. Isso. Era um pouco isso, né? Então, de cumprir essas, e de não também, eu acho que pode de repente gerar vim aqui e falei com a Silvana, vamos fazer isso. Aí eu chego lá em casa, isso que eu não vou fazer. Talvez isso também pudesse me gerar não sei, uma repulsa aquilo, um sentimento negativo de, não tô fazendo isso. Devia ter tomado chá de manhã, não tomei. Devia. Então, eu acho que também um pouco era não, eu vou fazer porque eu não vou lidar com isso. E com algumas coisas, eu tinha muito claro para mim, eu não vou lidar. Ponto. Não vou. Eu vou comer o que tem que comer, eu vou comer. Esse é o percentual, né? Que no nosso acordo tinha ficado claro. O que eu vou fazer, o que você vai fazer. O que o doutor vai fazer. Né? Tudo Aí a mãe vai acertado. fazer. Isso. Isso, cada um Tinha o seu papel. seu percentual de... Seu percentual de responsabilidade. Mas ela tinha 98%. É verdade. Mas é uma forma, né? E cada pessoa tem a sua, né? Eu acho que também são formas de ver a vida, talvez, como um todo, né? E para algumas pode ser mais difícil mesmo. Com certeza. Mas é importante, então, que procure ajuda. Eu acho que é isso, sabe? Às vezes está passando por um tratamento e eu conheci várias pessoas lá que me perguntavam, então, se eu estava fazendo terapia, se eu não estava, enfim, né? Talvez um pouco pela forma como eu me portava lá no dia daquilo, enfim, né? E eu sempre falava, mas quem sabe procura uma terapia, faz alguma coisa. Porque senão você não tem a quem recorrer. Você não dá conta da medicação. Quiçá você dá conta da emoção, do dia, do olhar das pessoas. Do olhar. De não ir para o trabalho. Do cabelo vai cair. Do cabelo vai cair. Então são coisas que, e com relação a alguma delas, o cabelo foi uma, assim, eu não queria perder o meu tempo com aquilo. Então, ok. Se tem que ser assim, vai ser assim, já tá feito, já tá ido. E no dia seguinte já sai de casa pra não dar ideia de não querer sair, vai lá e vai, enfrenta, né? Enfrenta o medo isso. e pronto, vai, né? Enfrenta o monstro que é mais fácil. Então eu acho que isso é muito positivo, mas talvez tenha que ter alguém que possa te conduzir a isso, que possa
te mostrar, né, qual é a melhor forma de fazer. Exato. Te mostrar um lado diferente, Isso, né? Uma de visão questionar algumas atitudes, Sim. alguns procedimentos, no sentido de talvez dê para fazer diferente, né? Quem sabe isso. Agora eu brinco com a Silvana. Eu venho aqui, né? Que eu tiro o vinho. Nunca deixo ele. Mas, eu brinco às vezes, tá, Silvana, Deus já caraminholou bastante, agora eu posso ir pra casa. Eu já tô bem caraminholada, eu posso ir. Que no momento do tratamento, a gente conversava, mas eram coisas mais pontuais, Sim. claro, não era o momento, né? Mas é importante isso, pra te colocar quem sabe faz de outro jeito, quem sabe Ainda. se permite dormir de tarde, olha só, que coisa! Não é pecado. Não é, você pode! Mas até alguém dizer que dá e você vê a possibilidade e fazer, também tem um caminho que a gente tem que... Quebrar alguns paradigmas, né? Isso! Então pronto. Então talvez hoje seja de dormir de tarde. Ok. Vamos lá. Tudo bem? Isso! Isso é medida preventiva. E o mundo não parou, olha, que loucura! Eu dormi de tarde e o mundo não parou. Continua rodando. E o escritório não parou. Que loucura isso. E quando a gente pensa em prevenção, às vezes a gente pensa em que a prevenção sim os exames, né? Mas a gente pensa, já fiz os exames, já tá ok. Tá ok, já fiz a prevenção, né? E na medida que a gente vive uma condição tão grande dentro do tratamento, começa a Maria faz a prevenção nesse momento, depois que passou por tudo que ela viveu. Agora é momento de olhar, porque eu Ressignificar. que aconteceu, né? E garantir que não vai acontecer mais. Não vai fazer de novo. A gente falava muito sobre isso. Pensa que todo esse grande acontecimento dessa vida, ele pode ser, assim, momentâneo. A gente trabalha para isso, come para isso, bebe líquido para isso, se organiza para fazer xixi na hora que tem necessidade. Então, dá prioridade para coisas que elas são realmente medidas preventivas, né? A gente faz os exames, mas todos os dias se ocupa se está muito cansada ou se está mais ou menos cansada ou se realmente tem que parar. Então, essas medidas preventivas, elas são para todas nós, hoje meio desconhecidas, né? Penso que a gente tem que falar mais sobre isso. Quanto a gente pode prevenir, né? Dormir um pouco mais, Fazendo atividade física. elaborando as emoções, Eu acho que muito... mandando algumas coisas, as favas. Mas é porque... Se preocupando menos. Mas é que eu acho que a gente acaba não tendo o momento anterior do eu percebo isso. Porque a gente não tem muitas vezes esse momento. Porque você tá ali naquele automático fazendo e legal, e que legal, e isso deu certo e tal. Então você não para observar isso. E muitas vezes a Silvana me falava algumas coisas que, você viu que o corpo tá assim, ou tá assado, que pode ter sido da noite, isso, do não sei do que lá, Aí que eu percebia aquilo, aí que eu entendia Onde é que podia a volta. Aham. Claro que hoje, muita coisa eu já consigo ver, perceber, entender, sentir essa questão de estar cansada ou não, porque a gente vai cansada mesmo, né? Vai, gente, toma um cafezão E vai. Cansada. Mas isso a gente só conseguirá, então, quem sabe parar, então, quem sabe repensar, se você perceber que isso está acontecendo com você, que é um passo muito atrás. Então, a gente tem que sair desse nível. Desse nível ainda. Isso. Temos que aprender a perceber. Exatamente. Né? Isso eu aprendi muito, continuo. Mas nesse período eu aprendi muito a entender essas questões mesmo, né? Talvez agora tenha que descansar um pouco mais. Talvez não seja o caso de hoje sair chovendo canivete lá fora para
cumprir o prazo que você quer tanto fazer, não sei aonde. Isso, e entender e se permitir fazer de outra forma, porque tudo será feito, tudo será entregue, tudo perfeitamente. No seu tempo. De outra forma, né? De ver esse outro lado. Acho que isso são muitos aprendizados. Esse é um mês de elogios. Muito. Então, esse é um mês que você deve receber muitos elogios. Para todas nós que vivemos períodos grandes e doenças, esse é um mês, então, de olhar para isso. Mas, sim, a gente fala dos exames. E eu fico falando o tempo todo. Sim, tem que dormir. Sim, tem que passear. Sim, tem que comer certo. Sim, tem que fazer meditação. Sim, tem que caminhar. Sim, tem muitos sims que a gente tem que dizer para si mesma. Fazer no seu tempo. E muitos nãos para muitas coisas para que a gente consiga ficar bem. Eu fico bem comigo mesma, correta consigo mesma. Não consciente. Não consciente, mas as medidas preventivas, elas não custam dinheiro. Elas custam a sua vida. Isso, elas não custam dinheiro. Esse reconhecimento de consciência sobre, tem que compreender que eu estou cansada. Isso não custa dinheiro. Mas isso custa a minha atenção e o foco no meu corpo. Tá doendo. Custa energia. Isso, tanta coisa. Sim, é isso. E é isso. E custa o se permitir. E isso é algo que, realmente, isso a Silvana repetia muitas vezes. Até eu entender. Não sei se eu entendi totalmente. mas é isso um pouco, né? Se permita, quem sabe, hoje à tarde. Se permita, quem sabe, sair antes, né? Não vai fazer diferença 1 hora lá naquele local, mas talvez para você vá. E assim, às vezes falando, pode soar que e daí vai ser antes, daí... Não é nada disso. Não é que você vai fazer isso, mas você está vendo. Talvez naquele dia você possa dormir antes. Talvez você possa jantar um outro alimento que não aquele que talvez seria o do dia a dia. Por conta da sua condição naquele dia. Mas aí... Consciência. Só que aí a gente tem que criar tempo para isso. Criar tempo para meditar. Lá no início, nós fazíamos, bem no início, antes de começar as químios até, nós fizemos alguns trabalhos de respiração, lembra? Muito legais. Não é fácil. Não é fácil. Parar Não pra é fácil respirar. Não é fácil. Fácil respirar. Tarefa muito difícil. Para. E tirar tempo para isso. Então, então você vai meditar, então... Mas é que para que você medite, você tem que tirar meia hora do seu dia, 1 hora do seu dia para você parar e fazer aquilo. Até para respirar. E isso, Precisa para tempo. você se conectar e entrar no eixo, né? Então eu acho que essas permissões, que elas são tão simples, muitas vezes a gente não vê, né? A gente não se dá conta que tem que se permitir isso também, né? É um pouco isso, eu acho, também, né? Certo. Bem, Muito bom. muito bom. Rendeu muito. Bom ouvir boas histórias. É verdade. Bom ouvir boas histórias. Outras perspectivas. Outras né? perspectivas. A gente está sempre querendo criar abrir, eu digo assim, abrir uma brecha, abrir um buraco nesse universo que está ali, que ele parece pronto. Mas tem muitas coisas a serem feitas ainda e que são coisas simples, difíceis de botar ela na roda ali para fazer acontecer. Mas elas são simples em medidas de proteção da vida. Então, Maria, esse mês você está de parabéns. Já estava de parabéns há bastante tempo, mas está mais de parabéns esse mês aqui, por causa de tudo que você nos contou. Parabéns a Silvana, vale muito. Mas é bem legal, assim, claro, a forma como encarei tudo.
E poder dividir também, né? Porque eu não me movimentei publicamente em relação a isso, até porque eu não sou muito das redes sociais, eu não exponho a minha vida já naturalmente, Sim. né? Mas é muito legal conseguir chegar nesse momento e olhar para trás e ver o que aconteceu de forma muito positiva, de fato, muito positiva. Tirando aprendizados daquilo, né? Tirando muitas, claro, por muitas coisas que não se vai passar novamente, lógico, mas muitos aprendizados que nós temos que levar. E acho que ter alguém que possa nos ancorar, e no meu caso foi a Silvana sabe, já falei pra ela, eu não posso falar muito, senão eu vou chorar aqui, não vai ser legal, então, ok? Mas é importante ter isso, é importante ter esse aconchego, assim, um saber de que eu poderia chegar aqui e relatar para ela qualquer situação, que ela me acolheria, mas ela me daria um norte. Ela me daria um encaminhamento Ela em ia te relação trazer àquilo. pro teu centro de novo. Exatamente. Então, eu agradeço novamente, né, de poder dividir isso, porque de fato eu não tinha feito isso em momento algum, só com pessoas próximas, né, que sabem e que viveram isso efetivamente, né. Mas eu acho importante que outras mulheres, assim, possam, principalmente talvez que estejam passando por isso, que possam entender que talvez tenha outra forma de se Enxergar. posicionar em relação a isso, né? Exatamente. E talvez esse seja o primeiro passo para um tratamento de sucesso mesmo. E para que seja só mais um capítulo dentro de toda a tua vida, né? De tantas outras questões que virão. Na minha, existe essa situação que eu encarei dessa forma, que eu fiz dessa forma e que eu resolvi, então, estou resolvida agora dessa forma, né? Então é bem legal poder dividir. Eu agradeço, né, o convite de vocês, mas é muito legal a gente poder dividir e de alguma forma impactar alguém que possa estar passando por isso, que conheça alguém que está passando por isso, né? Perfeito. A gente que agradece, né, Silvana, por tu compartilhar um agradeço. pouquinho da tua experiência. Acho, sim, que é muito importante outras mulheres que talvez estejam passando por isso escutarem a tua versão, porque são as pessoas encaram a vida de diferentes maneiras, né? E acho que talvez alguém que esteja perdida, que não sabe como que deve fazer, né? Escutando a tua história, talvez tenha ganhado um impulso, uma força, né? Uma ideia, não sei, porque eu acho que isso que é bom. A troca de experiências, né? Porque algo que você fez pode ajudar outra pessoa a fazer, enfim, pode não dar certo para todo mundo, mas vamos lá, né? De alguma forma tu pode contribuir para ajudar outra pessoa. Então a gente agradece muito Eu que agradeço. a tua vinda. Eu acho que a frase de hoje é fazer o que tem que ser feito, né? Sem dúvida. Maravilha. Maria tem nos ensinado sobre isso. Então tá. Obrigada, Beth. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Ai, Eu que agradeço vocês.